cameraman. Ah, tá. Que eu falei, eu quero que ele tenha um mullet, que é aquele... Sei, lembra do mullet? Lembro do... Aquele cabelo... Profissão Perigo, olha lá, o MacGyver, lembra? Tipo o MacGyver, exatamente. Então isso tem, né, todo, assim, o diretor ou diretora de arte, você tem figurino, maquiagem, locação, tudo isso tá dentro do scope dele. Aí você tem o fotógrafo, aí você tem, depois que está tudo filmado, aí você vai para pós-produção, que você tem primeiro que é o editor ou o montador, que é um pouco a mesma coisa. Vai pegar um monte de coisa que todo vem o material filmado, separado. Você pega todo o material que o diretor filmou e você vai transformar ele no filme. Caramba. O que significa? Todo o material filmado. Deve ser assustador, né? Todos os planos filmados, todos os takes, todas as tomadas que foram feitas. E você vai lá. Já com uma indicação sua do que vale e o que não vale ou não? Depende muito da relação do diretor com o montador, né? Então, por exemplo, você fez uma cena, sei lá, quantos takes você faz de uma cena? Depende. 30, vai? Depende do filme, depende. Às vezes você faz muito, às vezes faz pouco. Por exemplo, no Bingo... Tá. Tem uma cena do Vladimir Brista e da Leandra Leal que eles estão num jantar, onde ele vai ter uma alucinação que eles estão transando ali em cima da mesa. Tá. A gente ensaiou muito essa cena. Por exemplo, dá esse exemplo. Tá bom. A gente ensaiou. E aí a gente colocou a câmera num lateral dos dois, assim, com uma aproximação dos dois conversando. A gente ensaiou antes, aí no dia a gente ensaiou. A hora que eu fui rodar o primeiro take... Tava lá no Vídeo Assiste, que é a câmerazinha, o monitorzinho onde você tá assistindo. Aí eu falei, aí o assistente falou, vai câmera, vai som. Aí antes de dar a ação, eu falei, espera. Aí eu fui do lado deles e falei assim, eu vou rodar um take só. Eu não vou rodar o segundo, tá? Ação. Isso aí. Que pressão, meu Deus! Eles fizeram o take. A gente terminou, a gente assistiu e falou, tá feito. O quê? É um plano sequência com um take. Eu não fiz um segundo, maravilha. um segundo take, porque foi tão perfeito, foi tão mágico. Então, nesse caso, eu só fiz um take. Mas se tivesse feito 30, aí alguém anota, ó, gostei desse. Sim, o continuista geralmente anota os takes que o diretor gosta, e aí o montador pode olhar essa lista de takes que ele gosta, ou ele pode não olhar. Eu, como montador, não olhava. É mesmo? É. Às vezes você puxava uma coisa que o diretor provavelmente não... E Sim. também tem muita coisa de... Eu tava vendo os caras falando, às vezes você pega o áudio de um, a câmera de outro, aí o cara tá de costas, ele não tá falando, mas tá usando... Cara, tem... Muito, né? muito. É mesmo? É tudo Cinema é uma grande manipulação. É tudo mentira. Já começa disso. É tudo mentira. Só que a gente... O cinema só funciona quando o manipulado, que é o espectador, não percebe que está sendo manipulado. Então você tem que criar uma atmosfera de um filme que pode ser um filme realista ou pode ser um filme fantasioso, mas você tem que entrar naquele mundo. E aí, então por isso que o diretor tem que achar uma maneira de contar aquela história que você, como espectador, vai estar totalmente... Tá dentro de um jeito que eu não vou... daquela história, daquele personagem, e que esqueço que eu estou vendo um filme. Então, o montador ele vai juntar tudo, ele vai entender, putz, vou começar pelo plano aberto, vou começar pelo plano fechado, vou usar esse plano inteiro aqui, não, vou cortar muito rápido. Mas ele pode mudar o roteiro? Então, tem um caso de um filme, aí só para... fica à vontade. A gente começou falando aqui da versão diretor, né? Isso. Aí eu vou mudar para versão montagem. É diferente? Quando eu comecei como montador, né? Então, eu comecei a minha carreira... Sim, comecei na publicidade. Então, comecei operando câmera em teste VT, operando câmera em teste de elenco. VT de comercial? De elenco, assim, teste de elenco para fazer comercial. Eu operava a câmera. Depois eu comecei a finalizar uns comerciais, aí eu comecei a editar uns comerciais. Então, eu comecei editando com o Fernando Meirelles, que era dos anos 96, 97. Grande diretor de comercial de... Grande diretor de comercial e hoje de filme no mundo inteiro, né? Total. E aí eu montava os comerciais do Fernando. Até que depois de 3 anos e meio montando os comerciais dele, ele foi fazer o Cidade de Deus. E aí ele me chamou para montar o Cidade de Deus. E foi muito engraçado até que eu estava um dia lá na produtora, na O2 Filmes, ele me chamou na sala dele, eu fui lá e ele falou assim, olha, eu sabia que ele estava fazendo o Cidade de Deus, mas eu estava quietinho na minha, montando os comerciais aqui, ele me chamou e falou assim, olha, isso não é um convite ainda. Mas se eu te convidar, eu falei, eu aceito, vai ficar incrível, vai ser a melhor montagem de um filme que você já fez, vai ser incrível. E aí eu saí da sala e falei, que foi que eu disse? Caramba! O que tá acontecendo? Corta pra você. Não, por que eu falei isso? E moral da história, eu fui fazer o primeiro filme que eu editei na vida, que foi o Cidade de Deus. Que experiência, cara. Nunca tinha editado um curta, nada. Ah, não? Só tinha feito comercial. De 15 segundos, 30 segundos foi pra 2 horas? 2 horas e 6, por aí. Nossa. Que é um filme icônico até hoje, lembrado...
ir na lista de melhores filmes de várias pessoas aí. E que eu, famosas. na época, quando a gente fazia isso, lembrando que era 2001, né? O cinema brasileiro ainda estava se reconstruindo, né? E aí eu dizia para as pessoas, tipo, o filme vai ser muito, muito incrível. Pena que nunca ninguém vai ver o filme. O filme violento, não tem ator famoso. Quem é que vai no cinema ver esse filme? É mesmo, né? A proposta dele Eu era outra. achava que ninguém ia ver. Ainda bem que... Nunca fiquei tão feliz de estar tão errado na vida. Putz. Mas aí, né, só para responder a tua pergunta... Tá, depois a gente volta então nesses trabalhos aí. Então, fiz Cidade de Deus, fiz Diário de Motocicleta, fiz O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, fiz Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, Ensaio sobre a Cegueira, Robocop, Tá. né? Mas no Tropa de Elite 1, só para te dizer, se você consegue na montagem mudar, o Tropa de Elite 1, que é até um caso famoso, eu o ouvi protagonista falar do filme não era o Capitão Nascimento, né? Cara, que absurdo. A gente não consegue imaginar outro filme que não esse. Qual que era o... Era o Matias, que era o personagem do André Ramiro. Era o Matias e o Neto. Então, era a história do Matias. Então, você começava o filme, você viu o Matias pequenininho, crescendo com o Neto. Você tinha um monte de cena que a gente jogou fora, deles crescendo. Mas teve esse filme montado? Teve esse filme montado, Teve? a gente montou. Eu tinha trabalhado 6 meses nesse filme, que era um filme que era um pouco... O Matias, que era um cara que era um estudante de advocacia, né? Ele estava estudando para ser advogado. E para pagar a faculdade, ele entrou na Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí ele acaba... Então, o filme era o ponto de vista de uma pessoa que entra no batalhão, na Polícia Militar do Rio de Janeiro e vê como funciona aquele ambiente que é corrupto, que tem um monte de problemas, pelo olhar de uma pessoa que não conhece De fora. a instituição. Então, era um filme sobre isso. E aí a gente montou o filme, mostrou para algumas pessoas, e aí algumas poucas pessoas, né? E aí as pessoas falavam assim, pô, o filme é legal, mas ele tá demorando uns 50 minutos para começar. Pra acontecer. E aí geralmente não é uma boa... Não, 50 minutos ninguém aguenta 50 Pra minutos. esperar pro filme realmente pegar. E todo mundo dizia, pô, mas esse Wagner Moura, hein? Que atorzão, hein? O cara tá... Porque ele era um personagem que entrava no filme um pouquinho, mas ele realmente entrava no filme no treinamento do BOPE, lá pelos 50 minutos. Sei. E ele tomava o filme para ele. Caramba. E aí eu, Zé Padilha e o Braulio Mantovani, a gente estava tomando um café da manhã na padaria. Roteirista, assim, diretor e montador. o roteirista, o diretor e montador. E aí o Braulio disse, puxa, teve uma versão de roteiro lá que já teve uma versão